Hoje é dia 6 de março de 2026 e os mercados globais estão acordando por um verdadeiro choque de realidade. Parece que um monte de crises estão acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Isso está criando uma tensão estrutural que abala o sistema inteiro. Vamos entender o que está acontecendo? E a pergunta que não quer calar, a que está na cabeça de todo mundo em cada pregão é essa: será que a economia global chegou no seu limite? A gente está vendo pressões, tanto geopolíticas quanto econômicas, como nunca antes. É crucial entender como a gente chegou até aqui. Então, a nossa análise de hoje está dividida em 5 partes. A gente começa com o cenário global de tensões, depois vê como isso bate nos mercados, analisa a situação delicada lá nos Estados Unidos, foca no desafio aqui no Brasil e, por fim, a gente fecha com um mapa estratégico para o dia. Começando então pela primeira parte, um mundo no limite. Olha, essa instabilidade que a gente está vendo não é por acaso não. Pelo contrário, ela é o resultado de três grandes frentes de tensão global que estão colidindo tudo ao mesmo tempo. E o mais interessante aqui é como essas três frentes se conectam. De um lado tem um conflito militar, que ameaça a principal veia de petróleo do mundo. Ao mesmo tempo, as duas maiores potências econômicas, Estados Unidos e China, estão numa guerra comercial pesada. E para fechar a conta, o Japão está revertendo décadas de uma política monetária super flexível, um movimento com consequências que ninguém sabe ainda quais serão. E isso tudo nos leva a este número. O impacto mais direto, mais sentido no bolso, é o preço do petróleo, que simplesmente disparou, passando dos US$ 100 o barril. Isso não é só um número na tela, né? É um choque na oferta de energia, que joga a lenha na fogueira da inflação no mundo todo. Vamos então para a segunda parte, para ver como toda essa tensão global está se mostrando nos mercados. Isso não é uma ameaça teórica, os efeitos já estão bem visíveis nos fechamentos da Ásia e na abertura da Europa. Lá na Ásia, o clima é de aversão total ao risco. O Nikkei, no Japão, caiu, pressionado pela alta nos juros dos seus títulos públicos. Na China, claro, as tensões comerciais derrubaram o índice de Xangai. E em Hong Kong, o que dominou foi o medo de uma fuga de capitais. E como era de se esperar, essa cautela toda não ficou só na Ásia. A ansiedade atravessou continentes e já está dando o tom das negociações na Europa logo cedo. Na Europa, o papo do dia gira em torno da revisão do DAX, o índice alemão, com a Lufthansa numa situação bem delicada para voltar a esse grupo de elite, mas o assunto principal mesmo é o medo da inflação. O petróleo a US$ 100 pode obrigar o Banco Central Europeu a segurar os juros altos por mais tempo, e isso, claro, acaba segurando o crescimento. E agora, a gente olha para os Estados Unidos. Depois de bater recorde atrás de recorde, a grande pergunta é: será que o mercado americano aguenta essa alta com tantos ventos contrários soprando? Olha, esse número aqui é para deixar qualquer um de cabelo em pé. 230% é onde chegou o famoso indicador Buffett. O que isso quer dizer? Basicamente que o mercado de ações está extremamente supervalorizado. É um nível que supera até os picos da bolha da internet em 2000 e do boom de 2021. Só para dar um contexto, o indicador Buffett basicamente compara o tamanho do mercado de ações com a economia real, com o PIB. E o histórico mostra que quando ele passa de 200%, é um sinal de alerta de que os preços das ações podem estar descolados da realidade econômica. E 230% é um território bem perigoso. E os sinais técnicos só reforçam essa preocupação. Os analistas estão de olho no nível de 6.720 pontos nos futuros do S&P 500. Se esse suporte for perdido, isso pode ser o gatilho, a confirmação do início de uma correção mais forte, fazendo o mercado buscar preços mais baixos. E aí a gente chega no Brasil, onde todas essas pressões do mundo encontram uma economia que já vive um cenário bem particular e desafiador. Então, o ponto central aqui no Brasil é este: o país está no meio de um verdadeiro malabarismo monetário. De um lado, precisa manter a Selic em 15%, um patamar super restritivo, para controlar a inflação. E do outro, tem que lidar com as pressões políticas e de gastos de um ano eleitoral. É um equilíbrio muito delicado. E esse slide mostra perfeitamente essa incerteza. O Ministério da Fazenda projeta um crescimento de 2,3% para o PIB. Já o mercado, lá no Boletim Focus, é bem mais pé no chão, com uma previsão de 1,82%. Essa diferença toda mostra que não existe um consenso sobre para onde a economia vai. E a visão do investidor estrangeiro reflete essa cautela. O EWZ, aquele fundo negociado em Nova York que funciona como um termômetro do interesse gringo no Brasil, continua patinando. Ele nem sequer conseguiu superar os níveis de antes da pandemia, um sinal bem claro de que o pessoal lá fora está com o pé atrás.
Bom, e agora, para fechar, vamos para a nossa última parte. A ideia aqui é traduzir toda essa análise macro em um plano de ação, um plano mais prático para o dia de negociação que está começando. Então, este aqui é basicamente o mapa do tesouro para o dia. No mini dólar, o viés é de alta, tá? Com esse risco global todo e o dólar forte lá fora, a tendência é para cima. Então, atenção aos suportes em 5.325 e 5.272. Já no mini índice, a história é outra, é o oposto, viés de baixa. A pressão dos juros altos aqui dentro e a fraqueza lá fora pesam. As resistências importantes ficam em 181.465 e 183.005. E a conclusão de tudo isso se resume em uma palavra: cautela. Muita cautela. Num ambiente tão complexo, gerenciar o risco é a coisa mais importante. Isso significa o quê? Reduzir a alavancagem, usar stop loss de forma rigorosa e, acima de tudo, ter agilidade para reagir rápido, porque qualquer notícia pode causar movimentos bruscos no mercado. E a gente termina com essa pergunta para a reflexão. Nesse cenário global, onde uma crise parece alimentar a outra, será que adotar uma postura defensiva focada em proteger o capital não se tornou a estratégia ofensiva mais inteligente? É o que o mercado parece estar dizendo hoje.